em relação à marcha analítica para a identificação dos cátions do grupo 1, de acordo com o experimento realizado pelo professor e disponibilizado para a gente no YouTube. Os alunos sou eu, Matheus Fernandes, Américo Neto e Marcelo. Acredito que estão aí assistindo também. Bom, na introdução, nós sabemos que para a identificação de uma substância, que consiste na transformação de uma para outra, ela pode ser feita de... eu errei aqui. Ela pode ser feita de duas formas, por via úmida, que as reações são feitas com substância em solução, que foi a que o professor utilizou lá no vídeo, e por via seca, que são ensaios de chama ou pérola de bórax, por exemplo. Isso aí, para isso, para a identificação da solução úmida, são usadas a fim de obter um efeito macroscópico, como nós tivemos na identificação dos cátions do amônio, que mudou a coloração. E pode ser com a mudança de coloração, formação de precipitado, no caso do segundo experimento que ele usa para identificar o potássio, que forma o precipitado em dois dos três tubos de ensaio, ou seja, em duas das três amostras, e a liberação de um gás, que é facilmente visível. No caso da amônia, nós observamos muito bem, de acordo com o experimento realizado. Deixa eu voltar. Bom, os objetivos desse experimento, ele nada mais é do que identificar se as soluções apresentadas que contêm o cátion, potássio e amônio estão ali naquela solução. Na amônia, no caso, será por meio da coloração, como eu acabei de falar, que é um dos meios de identificação por via úmida que são utilizados, que tem um efeito macroscópico. E no outro, a identificação do potássio pela formação do precipitado, usando lá quando o professor usa o ácido tartárico. Bom, a metodologia que foi utilizada, ou seja, os procedimentos para esse experimento, ele aconteceu para a determinação do potássio. Foram adicionadas 3 gotas de cloreto de potássio em um tubo de ensaio e 3 gotas de acetato de sódio, que tem a função de tampão, ou seja, para tamponar a solução. Em seguida, foi colocada 3 gotas de ácido tartárico, agitou-se e esperou a formação do precipitado, de acordo com as reações que estão aí visíveis para vocês. Depois disso, em outro frasco, foi adicionado 3 gotas de cloreto de potássio e depois 5 gotas de ácido perclórico, 20%, e esperou-se a formação do precipitado, que é esse precipitado K+, mais ClO4, que ClO4 produzindo o KClO4, na forma sólida, claro. Já por amônio, aí estão as reações identificadas. Em um tubo de ensaio foi adicionado 4 gotas de cloreto de amônio e guardou-se. Em seguida, foi molhado o bastão, o bastão de vidro, e com fenolftaleína, claro, como o professor cita, o termo embebido com fenolftaleína, e depois disso foi adicionado na solução 5 gotas de hidróxido de sódio. Em seguida, o bastão com fenolftaleína foi introduzido no frasco, sem encostar nas paredes, é claro, e foi observada a formação da cor rosada na ponta do bastão devido à evolução do gás, e aí está, mais uma vez, visível a reação da formação do gás de amônio. Bom, a marcha analítica para isso é que foram adicionadas em 3 tubos da amostra para análise com essas 5 gotas de ácido tartárico, no caso do potássio. E daí observou-se que nas amostras 1 e 2 havia a presença do potássio pela reação com o ácido tartárico, formando tartarato de potássio. Desculpa, é o erro do termo. Tartarato ácido de potássio, em forma de cristais. No amônio foi adicionado em outros 3 tubos de amostra de 5 gotas o hidróxido de sódio. E depois foi introduzido dentro dos frascos um bastão de vidro embebido com fenolftaleína para verificar a evolução do gás, e observou-se que em 2 das 3 amostras houve a evolução do gás amônia pela reação cátion com hidróxido de sódio, e isso é verificado pela coloração rosada obtida na ponta do bastão,
que no caso estava embebido com fenolftaleína, que é um indicador ácido base bastante usado em experimentos dessa natureza. Bom, cá está os resultados e discussões. Na tabela 1 mostra a evolução do gás. Observa-se que no primeiro tubo de ensaio, na amostra 1, não houve a evolução do esperado, e na amostra 2 e 3 houve, que foi nos tubos de ensaio 2 e 3. E nós sabemos que, como já foi falado, foi utilizado o ácido tartárico para a identificação do cátion do potássio, e utilizamos o hidróxido de sódio adicionado no cloreto de amônio e a fenolftaleína para ser a indicadora da formação do cátion. Bom, no gás amônio foi possível observar que, com a adição do hidróxido de sódio no cloreto de amônio e o bastão embebido com fenolftaleína, a coloração foi alterada, ou seja, ficou cor-de-rosa. E isso, como falei na introdução, é um efeito macroscópico para a identificação do cátion, por via úmida. E dessa maneira é possível afirmar que nas amostras 2 e 3 a evolução do gás amônio, a evolução do gás amônio pela reação do cátion com o hidróxido de sódio. Na tabela 2, eu tenho a identificação do potássio, que nas amostras 1 e 2 acontecem a formação do precipitado, ou seja, observa-se que tinha a presença do potássio, visto que a reação do cloreto de potássio com acetato de sódio serviu como tamponante. Na verdade, o acetato de sódio, como eu falei, serve como tamponante. E aí, com a adição do ácido tartárico, comprova o êxito do experimento. Ou seja, dessa forma é possível analisar, de acordo com o vídeo disponibilizado, a formação do cátion na forma sólida, ou seja, em forma de cristais, que, como está descrito na tabela, nas amostras 1 e 2, nos tubos de ensaio 1 e 2, há a presença do precipitado. Bom, na conclusão, é possível afirmar que, devido a todos esses parâmetros, todos esses procedimentos que estão existentes no vídeo disponibilizado e na literatura descrita, que foram realizados com o intuito de obter a identificação dos cátions e utilizando materiais necessários, de acordo com o que foram descritos, e nós tivemos os resultados obtidos coesos e próximos ao descrito na literatura, como eu falei, de acordo com a natureza do seu material, é claro, e a identificação dos cátions aconteceram com êxito. Nas 6 amostras, aconteceram em 4 das amostras, ou seja, comprovou-se objetivamente a eficácia do experimento. E aqui estão as referências bibliográficas. Pessoal, professor, desde já, muito obrigado. Obrigado, Matheus. Vamos interromper a gravação aqui. Ótima apresentação.